Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e esse é mais um Pausa pro Café, onde eu vou conversar com meu mano Bangu One e nós vamos falar sobre inclusão no grafite. Se liga aí. Então galera, o Bangu é o cara mais legal que eu não conheço. Eu tô falando isso porque eu conheci o Bangu recentemente, foi até nesse período de pandemia aí que a gente começou a fazer umas outras conexões, né? Nós estávamos conversando ontem que o lado bom da pandemia foi que começaram a acontecer algumas conexões que não existiam antes. Então eu comecei a fazer alguns trabalhos junto com o pessoal do Avante Graf, que nós fizemos a conexão com o canal do Bangu, que é o Bate-Papo com Grafite. Aliás, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, assistam que tem muito conteúdo maneiro demais lá, muitas entrevistas massas. Tem uma entrevista que eu dei lá também, conversando com ele sobre a minha história lá. Mas enfim, a gente não se conhece pessoalmente ainda, por isso que eu falei que ele é o cara mais legal que eu não conheço, porque a gente já trocou várias ideias aqui online, já trocou ideia por Skype, já ficamos muitas horas aí trocando ideia. E meu irmão, Bangu é um cara sensacional e assim que for possível, que eu for para São Paulo, eu quero conhecê-lo pessoalmente pra gente trocar mais ideia ainda, porque ele é um cara muito massa. E com certeza esse papo de hoje vai agregar demais aí ao conhecimento de vocês, eu tenho certeza disso. Fica até o final, principalmente quem se interessa por arte e educação, principalmente quem tem algum tipo de necessidade especial, principalmente quem tem amigos, parentes ou filhos, enfim, que tem alguma necessidade especial, que se acha limitado por algum motivo. Assista esse vídeo que o Bangu mostra pra gente que essas limitações são coisas que a gente pode vencer através das experiências dele e das experiências lindas do projeto que ele tem. Então vamos lá, eu vou ler umas linhas sobre ele para vocês conhecerem melhor um pouco mais do Bangu aí, vamos nessa. Nascido em 1979, iniciou no grafite quando era criança, fazendo seus primeiros rabiscos nos muros de Itaquera, zona leste de São Paulo, no início dos anos 90. Aos 19 anos, descobre ser daltônico, passando a entender a razão de não distinguir certas cores. Contudo, preferiu manter o daltonismo em segredo, pois sempre sofreu com preconceito, as chacotas de quem não entendia porquê do não aprender. Seguiu em frente, quebrando suas barreiras, se formou como produtor audiovisual, diretor de imagem, cinegrafista e fotógrafo, sem nunca abandonar a arte, que sempre foi o que lhe motivava. Após anos, decidiu assumir o daltonismo, pois percebeu que podia fazer tudo aquilo que se propusesse, mesmo com tal deficiência. Com a bagagem adquirida em suas formações, lhe surgiu a ideia dos pixels, ponto eletrônico colorido. Sentiu que através dessa ideia era possível converter a frequência das cores em pigmentação, podendo assim utilizar até mesmo as cores que não conseguia enxergar, pois era possível senti-las, criando uma metodologia na qual pudesse ensinar arte às pessoas, com ou sem qualquer tipo de deficiência, nascendo assim o projeto Grafite Inclusão através da Arte. Cara, vocês têm que conhecer o trabalho maravilhoso desse cara, tanto no YouTube, como eu já disse no canal Bate-Papo com Grafite, quanto o trabalho de arte e educação que ele faz. E, enfim, tudo que eu tô falando aqui pra vocês vão entender quando assistir essa entrevista aí. Se liga aí, vamos nessa. Muito bem, muito bem. Estamos começando aí mais um Pausa pro Café. E hoje com um convidado ilustríssimo, como eu disse. Queria agradecer demais a presença desse cara aqui, é uma honra ter esse cara aqui, porque eu já fui lá no Bate-Papo com Grafite, a gente já trocou ideia, né, e foi bem massa. Ainda tô esperando aquele churrasco que a gente vai fazer. Mas, pô, seja bem-vindo demais aí, Bangu. E eu já quero começar de cara com a pergunta que nós lançamos lá no Instagram, que a galera respondeu bastante lá. Até queria agradecer a todo mundo que respondeu também. O que é inclusão, mano? Vamos falar primeiro do que é inclusão, pra gente entender o contexto disso, e depois a gente vai aplicando no grafite aí. Fala pra gente o que se entende como inclusão hoje em dia. Primeiramente, muito obrigado, tá, pelo convite. Acho que para mim é mais do que uma honra poder participar dessa pausa para o café. Além de ser um apreciador do café, da arte, aqui na mão, magnânimo e grande professor, cara incentivador, que eu tenho uma honra de participar. Agradeço de coração, é uma honra poder estar aqui nesse canal e poder falar um pouco sobre isso.
né? E o que é inclusão, né? A palavra inclusão, né, ela vem como ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas, pessoas, grupos e núcleos antes que não faziam parte, né? Então, a ideia de incluir é algo que você traz, né, para poder estar se engajando naquilo que você faz, né? Então, a minha ideia de inclusão, a ideia de incluir, foi justamente pelo fato de entender que a arte ela precisava ser inclusa em outros lugares, né? A gente vê que, principalmente, o fato das coisas acontecerem, de como estão acontecendo hoje no mundo, né? E a gente vê que a arte e a educação é algo que inclui, principalmente nas escolas, nas ONGs, nos projetos que acontecem, a gente percebe a necessidade de incluir. Então, existem vários tipos de inclusão. Existe a inclusão escolar, existe a inclusão social, a inclusão de pessoas especiais, enfim, existem alguns tipos de inclusão. No meu caso, o tipo de inclusão, na verdade, é uma inclusão voltada para a arte, né? E aí tem outras denominações, outras direções, que eu acho que aí foge um pouco do nosso contexto, mas a ideia aqui é falar um pouco sobre a inclusão no grafite em si. Exatamente isso. Até a pergunta que nós lançamos foi isso: o que você entende por inclusão no grafite? Eu queria agradecer a todo mundo que respondeu lá, e eu separei umas aqui para a gente dar uma lida, que eu acho que você viu lá também, que são muito boas. Tem uma aqui: cultura urbana, dar a chance a um jovem se tornar artista e não um criminoso. Você trabalha, assim como eu, você trabalha bastante com arte e educação, né, cara? E como é que a gente pode analisar a inclusão dentro da arte, dentro do grafite, que é o tema específico aqui do canal, né, cara? Quando a gente fala de inclusão no grafite, do que a gente está falando? É muito interessante essa pergunta, até agradecer a todas as pessoas que mandaram essas respostas, porque é muito interessante saber o quanto as pessoas hoje estão ligadas nesse lance do grafite com a inclusão, né? É surpresa para mim também as respostas, cara. Né, cara? E assim, eu fiquei encantado com as respostas das pessoas, porque as pessoas já estão tendo a consciência do quão é importante a arte na periferia, a arte nos grandes centros, ou seja, a arte no contexto geral, né? E a forma com que ela está incluindo as pessoas. Então, eu particularmente sou aqui da Zona Leste de São Paulo, mais precisamente do bairro de Itaquera, e como o Rodrigo falou um pouco sobre a minha trajetória, né? Então eu já tenho alguns anos de grafite aqui aqui em São Paulo, e eu sentia a necessidade de que as pessoas pudessem aceitar o grafite como uma arte também, né? O fato do nascimento do grafite ter sido como transgressor não fez com que o grafite mantesse só a transgressão, mas ele sofreu mutações como o grafite pós-contemporâneo, né? Como a gente estava discutindo aqui um tempo atrás. E eu acho que o lance de incluir na sociedade foi importante. Eu acho que dentro das escolas houve uma necessidade muito grande das pessoas poderem sentir essa arte. E aí eu comecei a criar, aí eu criei um projeto que chama Grafite Inclusão, Humanização através da arte. E aí eu quis trazer o quê? Através da arte, incluir a ideia de humanizar as pessoas, que é coisa que hoje se perdeu ao tempo, né? Naquele lance que a gente aprendia com os nossos pais: você está precisando de alguma coisa? Terminei meu trabalho? Posso ajudar mais alguma coisa? Ser proativo, ser mais gentil, ser mais educado, juntar a ideia da cidadania com a humanização. Esse é foi o primeiro objetivo que eu busquei para poder ajudar. O segundo objetivo foi a inclusão de incluir as pessoas para dentro da arte. Porque às vezes as pessoas veem o trabalho, mas não sabem o trabalho que dá. Então aí eu entendi que era importante incluir as pessoas para que as pessoas entendessem todo o processo, desde a elaboração, do estudo, do rascunho, de como começar, até estar no muro, estar na parede, desenvolvendo através das cores. Cores, que é onde eu tenho uma das maiores dificuldades, na qual eu tive que criar uma metodologia para poder trabalhar. E aí eu vou trabalhar com a inclusão da deficiência. Então, eu senti que havia necessidade de dar margem para as pessoas que também tinham algum tipo de deficiência. Esse, no meu sentido, pois eu sou um artista que é daltônico.
Então eu tenho uma certa dificuldade com as coisas. Eu tive que me reinventar. Só que isso só nasceu porque eu sofri uma repressão quando era criança, porque os meus pais não sabiam o que era uma deficiência, o que era a deficiência do daltonismo. Porque para nós, deficiente é só o cara que anda de cadeira de roda, que anda de muleta, ou que é deficiente visual. E, na verdade, existem outros tipos de deficiência que nós deixamos de ver, né, e de se preocupar. E aí eu comecei a me preocupar com esses detalhes. Então, como eu não tenho a formação específica para ajudar os deficientes, eu procuro fazer parcerias com pessoas que são especialistas para desenvolver o projeto. Usando o quê? A ferramenta do grafite como suporte. Que massa, cara. E até, assim, quando nós falamos a primeira vez de grafite e inclusão, foi um bate-papo que nós tivemos outro dia pela internet, e eu fiquei pensando nisso, filosofando em cima, viajando, e assim, eu acho que na minha visão leigo nesse assunto, que nunca foi um assunto que eu me aprofundei, na verdade, na minha visão de leigo, quando eu falava de inclusão em qualquer coisa que seja, no geral eu encarava as pessoas com necessidade de inclusão somente, igual você falou, somente pessoas com necessidades especiais, tipo deficientes, alguma coisa assim, e a inclusão tem uma visão muito mais ampla disso, né? E aí, assim, quando a gente fala de uma criança necessitando de uma ajuda que muitas vezes nem ela sabe, porque às vezes uma criança daltônica, ela tem dificuldade com coisas que os adultos próximos dela não entendem, nem ela está entendendo o que está acontecendo. Então eu queria que você falasse um pouco, especificamente no seu caso aí, falasse até um pouco dessa tua história aí com os tropeços do daltonismo, né, e como você foi melhorando isso, porque eu tenho certeza que tem gente que está assistindo que deve passar ou já passou por situação semelhante, né, cara? Então, eu tive que criar, cara, eu fico muito feliz com essa pergunta e eu fico muito honrado de poder responder, porque eu acredito que através desse depoimento a gente vai poder ajudar muito mais pessoas, como você mesmo disse, e a gente vai poder romper barreiras. Ou seja, a gente vai poder mostrar para as pessoas o quão é importante a gente se preocupar com isso. Veja que quando eu era criança, eu não sabia o que era o daltonismo, né? Para quem não sabe, daltonismo é a deficiência de identificar as cores. Então, super indico vocês pesquisarem, né? Dar uma pesquisada mais específica para você entender o processo, como funciona, para que entenda o porquê. Porque é uma doença, é uma deficiência invisível, né? Sim. Que a gente não tem, não é físico, né? Exatamente. É intelectual. Então é difícil você, como o autismo, né? Você não consegue ver a pessoa como ela é autista. Então quando você identifica os sintomas, você consegue resolver e trazer soluções para poder resolver. Então, quando eu era criança, eu sofri uma repressão muito grande dos meus pais, porque os meus pais também não conheciam. Então, o que eu fazia? Eu criava uma metodologia com medo de sofrer essa repressão. Então, por exemplo, eu tinha 4 tons de lápis do escuro para o claro. E o que eu fazia? Eu enumerava o número 1, que era o lápis mais claro, até o número 4 para o lápis mais escuro. E aí, como eu consigo fazer essa diferenciação de contrastes, eu conseguia trabalhar nisso. E ao longo dos anos eu vim trabalhando, eu tenho a minha formação em produção audiovisual, eu sou um artista visual, né? E trabalho com produção de vídeo há mais de 20 anos, e eu nunca revelei isso para ninguém, porque eu fui criando metodologias para que eu pudesse trabalhar as cores. Então, ao longo dos anos eu fui trabalhando isso, até que aos 19 anos, eu trabalhando num cursinho pré-vestibular, auxiliando, montando equipamento em sala de aula, na minha época, era a época do videocassete, época do projetor. Não vamos falar de idade aqui, não vamos falar de idade. Tem gente aqui que não sabe nem o que é fita VHS. Tá? Então, fita VHS. É isso. Fita VHS. Então, o professor passou um teste chamado teste de Ishihara, que são os testes cheios de bolinha, com cores pastéis, que tem números feitos com contraste de cor. Uhum. E aí, eu não identificava. Então, o professor falava assim, qual o número que vocês estão vendo aqui? Todo mundo, 21. E eu ficava assim, 21? Aí perguntava, qual o número que vocês estão vendo aqui? Número 7. Número 7. E eu não identificava, cara. E eu nem sabia o que era.
Terminou a aula, geralmente o professor que dava aulas de biologia era um professor médico também, e aí eu cheguei no final da aula e falei assim, ô professor, eu não tenho essa parada aí, meu. E aí, tem um remédio pra você passar pra mim? E tal. Eu falei assim, Márcio, desculpa, mas isso não tem remédio. Você vai morrer com isso. Eu falei, o quê? Eu vou morrer? Eu falei, calma, Márcio, você não vai morrer por isso. Você vai morrer com isso. E assim eu comecei a entender o processo de divisão de cores. E aí eu fui usando os recursos que eram nos dados. Então, por exemplo, nós que fazemos edições de vídeo, nós temos o Vectorscope, que é um gráfico que divide as cores em verde, vermelho, azul, amarelo, magenta e cian, que a gente consegue fazer o controle e o equilíbrio do contraste, do brilho, das cores, através desse software. Ele foi o meu guia espiritual por muitos anos, né? Aí eu comecei a trabalhar o quê? As cores do spray. Então, eu fazia o quê? Eu tinha a necessidade de sentir as cores, porque aí eu assumi a deficiência, expliquei que meu pai, que Deus o tenha, acabou morrendo sem saber o que era o daltonismo, a minha família entendeu o que era o daltonismo, e assim eu comecei a desenvolver um estudo para que as pessoas pudessem ver as cores como eu sentia. Então, por exemplo, o meu problema é com cores pastéis. Então, o que eu fazia? Eu ia jogando cores em cima de cores, testando, riscando. O CB vai falar para vocês o que é isso. Risca, 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 risca. Vai, coloca a paletinha. Para quem não conhece, assiste a aula desse cara que é maravilhosa, tá? E aí eu fui entendendo os contrastes de cor. E quando eu sentia que a cor vibrava nos meus olhos, eu sentia que aí batia o contraste. E aí foi onde eu comecei a desenvolver os projetos. Aí eu criei o projeto Pixels, né? Porque o que é um pixel, né? É um ponto eletrônico colorido. E aí eu fiz o quê? Eu projetava um monte de quadradinhos com contraste de cor para que as pessoas pudessem sentir. E o estudo da cor que foi feito para fazer os meus trabalhos foi para dar contraste nas cores quando se registrava as fotos digitalmente. Então foi dentro desse processo, foi muito estudo, tá, gente? Não foi uma coisa tipo de um dia para o outro. Foram 3 meses internado no ateliê, internado mesmo, todo dia, 4, 5 horas estudando contraste, e mais 6 meses de laboratório, testando cor, fazendo letra, fazendo personagem, para chegar no nível que eu me encontro hoje. Mas e assim foi onde eu consegui entender o processo de desenvolvimento e podendo passar isso até para deficientes visuais. Porque, por exemplo, o deficiente visual, ele não está vendo a cor. Mas quando você fala e descreve a cor através das libras, porque a linguagem Ai, caramba, como é que chama a linguagem de cegos? Braille. E através da linguagem de Braille, eles sentirem as cores, ou seja, eles estavam fazendo a leitura deles, e você explicar. Por exemplo, eu chegava e falava assim, para você, para a pessoa que tinha deficiência visual, o que é o vermelho para você? Aí ele falava assim, eu sentia que era uma cor mais quente, uma cor que tinha mais um aspecto quente e tal, mas que também lembra, o pessoal fala muito que o tomate é vermelho, então ele é mais delicado, mais sensível. Assim, então pega a cor vermelha e pinta aqui. E aí eles gostam de sentir a cor. Então quando pinta a mão, eles estão pintando, eles gostam de sentir a tinta na mão. Então aí foi onde foi feita a dinâmica para que o cego pudesse desenvolver a pintura. O surdo, ele vai mais através do visual mesmo, mas aí a gente trabalha sempre com as parcerias para que possa transmitir a informação para a pessoa que é deficiente auditivo. E assim a gente foi se adaptando. Já trabalhei com pessoas da ACD, já trabalhei com... Por exemplo, até isso que é interessante, às vezes uma criança que não tem os braços e as pernas, como que ela vai entender esse processo? Aí através da coletividade. Ajudar um amigo que não consegue transmitir a voz e ajudar um amigo através dessa parceria. Então, ele determinava a cor e o outro amigo pintava. Então, a gente vai criando formas de incluir as pessoas. Então, aí a gente está expandindo para o LGBTI+, para todas as pessoas que têm vontade de entender o processo da arte do grafite, poder também utilizar essa plataforma também como inclusão.
Que massa, cara. Muito maneiro esse desenvolvimento, né? Porque eu vou te falar, você não é a primeira pessoa daltônica que eu conheço que trampa com arte, assim. Eu conheci um grafiteiro há um tempo atrás, eu até não tenho muito contato com ele há bastante tempo, é o Cap. Ele é de São Paulo, ele faz uns macacos, assim, uns gorilas e tal. E na época ele me falou que toda a pintura dele era, tipo, sempre preto, eu acho que era roxo, 2 tons de roxo e branco. Ou azul claro, sei lá. Era sempre, as pinturas eram sempre das mesmas cores. E aí ele falou, eu só pinto dessa cor porque são as cores que eu enxergo. Eu consigo enxergar essas cores, o contraste delas, então eu consigo pintar. Se eu misturar muitas cores aqui, eu não enxergo as outras cores. E ele me falou que via tudo cinza. Ele falou, eu vejo tudo tipo, meio parecido, assim, um bege, um cinza, sei lá, fica meio parecido. Então eu acho que a galera foi meio que desenvolvendo, assim como você foi desenvolvendo um jeito de driblar essa deficiência, né, no caso, esse tropeço na visão e tal, para conseguir fazer a parada funcionar. Eu acho isso genial, cara. Eu quero ler mais uma pergunta aqui, uma resposta, na verdade, né? Mecanismo de engajamento para que o indivíduo possa se desenvolver na gama moral, utilizando como meio de depreender o seu mundo. Então, tipo, é isso, é uma transformação pessoal também que a galera passa, né? O cara, ele passa por uma transformação pessoal e vence um obstáculo, né, cara? E nessa de dar aula, assim, para crianças, você também dá aula não só para crianças com necessidade de inclusão, né? Dá aula de um modo geral, assim. E você já pegou turma mista, onde você sentiu que a coisa da coletividade surtiu efeito na criançada para, tipo, de repente, todos começarem a ajudar mais um ao outro, assim, e tal? Já teve experiência desse tipo aí nas oficinas? Cara, é 100%. É 100% de desenvolvimento de coletividade. Porque eu ia entrar na parte social agora. A socialização, quando você entra numa sala de aula, você sabe muito bem disso, o que a gente faz também com a inclusão é trabalhar a ideia da socialização. Como que a gente trabalha isso? Às vezes o amiguinho faz o bullying com o outro amiguinho. E quando a gente pega os adolescentes, a gente sabe que é um pouquinho mais pesado, que tem aquela coisa mais do bullying. Então, qual é a ação que a gente faz nas escolas? A gente pega, trabalha a ideia com o amigo, chama os líderes de classe que gostam, que sempre tem o líder, né? Que é o cara que gosta de estar na frente, é o cara que manda. Se destaca mais ali, né? O dono da gangue ali. Uhum. A gente chama o líder e ensina ele como incluir as pessoas com deficiência. E aí, quando você dá autonomia e responsabilidade para um jovem, ele precisa sentir isso para que ele consiga desenvolver o senso crítico dele. Então, baseado em estudos pedagógicos, né, e até psicológicos também, a gente faz o quê? A gente faz essa ideia de inclusão através da socialização. Então, o que eu faço? Faço um mural e falo para eles assim, ó, vocês têm 12 cores, e geralmente tem 50, 60 alunos. Eu deixo 12 cores disponíveis para eles. O que eu peço? Pego os líderes, chamo eles, ensino para eles como que é a técnica de pegar a lata de spray. Vou até pegar um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Uma lata mais nova, né? Jovem, né? Nossa! O cara fazer o quê? O cara encostar a lata a 75 graus, virar a lata e riscar. Certo? Esse é o primeiro passo para o cara entender em termos de desenvolvimento para a pintura. Porque aí, senão o cara pinta aqui, escorre. Então, eu criei esse esquema. 75, 75 e aperta. Sensacional isso aí, hein? Usarei. Vai funcionar. Aí, o que acontece? Eu ensino os líderes e aí, o que eu explico para eles? Vocês terão 12 latas. Ah, professor, mas não tem lata para todo mundo. Foi assim, tá. Cabe a vocês organizar e fazer com que eles possam fazer. E tem que ensinar todo mundo. Cara, tem diretora que me abraça e fala assim, Márcio, você parece aquele carinha da flauta levando os ratinhos para fora da cidade. E, cara, a arte, ela inclui de uma maneira tão incrível, porque ela não tem só essa ludicidade, né? Não sei nem se é assim que fala, mas ela não é uma coisa somente lúdica, mas é uma coisa educacional também. E quando você faz isso e o cara sente o poder que ele tem para ajudar, cara, olha, eu falo para você, foi 98%
de melhora no desenvolvimento humano entre os alunos e professores, porque eu já peguei escola de agressão de professor, aluno e aluno-professor, tá? E isso foi, assim, arrebatador. Isso realmente muda o conceito. Então, eu ensino esse processo de socialização e deixo bem claro, se houver briga por causa de cor, não vai ter mais brincadeira. Então, para tudo. Então, o amigo mais velho ajuda o amigo mais novo, o mais novo vai lá e entende o mais velho, trocam as cores, porque se você gastar muito vermelho, o amigo de lá não vai usar o vermelho, e vice-versa. Então, vocês têm o poder de controlar. Rodrigo, de verdade, irmão, não tem coisa que acontece que eu fico até emocionado, que você vê um mural pintado extremamente colorido e sobra lata. Então, eu acho que o que falta na gente é acreditar mais nos nossos jovens. Então, a socialização faz com que você entenda que o jovem, tendo autonomia para mostrar o que ele sabe, desenvolver o projeto e desenvolver não só isso, mas na vida, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que se o conselho ajuda, o bom exemplo arrasta. Então, acho que esse processo de socialização, principalmente através da arte, é algo surpreendente, cara, é algo surreal. Sensacional, cara, sensacional. Eu queria falar um pouco agora também, porque eu agora como pai, né, minha filha tá com só 8 meses, mas daqui a pouco eu sei que eu vou precisar começar a reparar mais nela também, nessas questões. Eu queria que você falasse um pouco, cara, como alguém que cresceu com algumas dificuldades cujos adultos próximos não entendiam, como nós, professores, pais, podemos ficar mais atentos, né, cara, as necessidades dos nossos filhos. Porque, na verdade, você tocou num ponto da inclusão que, como eu disse, eu não tinha pensado. Eu tinha pensado em inclusão somente com deficiências físicas ou psicológicas totalmente identificáveis, tipo alguém que anda de cadeira de rodas, ou alguém que é cego, enfim. Mas tem esse outro tipo de necessidade inclusiva, né, de, às vezes, uma criança que não se socializa bem com as outras, às vezes uma criança que, até nessa criança que a gente chamou de tipo líder de sala, às vezes ele é tão mandão, tão machão que ele tem poucos amigos, ele, né, acaba se excluindo. E como é que nós, professores, pais, podemos começar a reparar mais isso? Assim, você consegue passar pra gente alguma coisa, um ponto de vista diferente sobre isso aí? Cara, até me arrepia, cara, porque graças a Deus eu tenho a felicidade de ter encontrado pessoas no meio do caminho que pudessem me ajudar, me auxiliar nesse processo de identificação e de pescar pessoas que realmente têm. Então, uma das coisas que a gente começa a perceber é que algumas crianças têm muita dificuldade em manter a atenção na escola. Isso pode ser um fator visual, que às vezes tem problema de vista, que pode ser resolvido com óculos. Às vezes a criança tem um grau leve de autismo, que a gente não consegue identificar. Às vezes a criança tem um problema interno dentro da casa dela, que pode ter pais violentos, né? Tipo, tem algum processo violento dentro do ambiente familiar que acarreta o comportamento dessa criança e desse jovem, principalmente os jovens, viu? Isso é muito visível. Então, assim, para que a gente possa identificar isso, além de ao longo do tempo a gente vai aprendendo, eu acho que o importante é ter a parceria com o pessoal. Aqui em São Paulo a gente chama de CAPS, né? Que é o Centro de Apoio à Pessoa de Auxílio Psicológico, né? Então, hoje, as escolas têm esse auxílio do CAPS. Aqui em Petrópolis também. Show! E eu acho que é uma coisa muito legal de fazer parceria, porque eu fiz um trabalho com o pessoal do CAPS aqui em São Paulo, que nós colocávamos no mural, tipo, palavras motivacionais, e eles escreviam palavras motivacionais. Então, isso é importante para que a gente possa entender esse processo. Porque quando a criança ou o jovem ele é violento, a gente não sabe o histórico que tem por trás. E nós, como arte educadores, a gente também, às vezes, eu particularmente, que não tenho uma formação em psicologia, muito menos em pedagogia, o que a gente aprende é o que a gente aprende ao longo da nossa vida, através da nossa bagagem. Só que, ao longo do tempo praticando isso, você como arte educador sabe disso, a gente percebe que alguns comportamentos não são comuns. Então, às vezes, a gente dá uma autonomia para um jovem que às vezes não tem autonomia dentro de casa,
já é uma forma de recuperação. Então, isso é incrível para poder fazer esse tipo de identificação. Então, por exemplo, numa das nossas aulas, a gente pôr o teste de Shihara, que é uma coisa que, às vezes, na aula de arte a gente não consegue. E também não está dentro da metodologia do contexto de estudo, né? Que é, tipo, do sistema de ensino público, né? Então, que a gente sente falta desse teste. Ah, mas quem tem que diagnosticar isso é o oftalmologista. Ok, mas tem que haver uma forma de identificação. E aí é o que a gente faz, encaminha a criança para um oftalmologista, ou às vezes faz uma campanha para trazer um oftalmologista à escola. Então, para ajudar na questão visual, na questão de identificação do daltonismo, todo esse processo. Então, veja que a gente vai adquirindo algumas ferramentas ao longo do tempo para começar a sacar. E hoje, eu acho incrível isso, que não pode haver mais distinção de alunos com deficiência, tipo, separados dos alunos que são normais. Então, hoje, a gente tem muito mais viés para poder identificar esse tipo de situação, para que a gente possa ajudar essa família e muitas vezes fazer um trabalho excelente junto ao CAPS, que é um órgão super competente para poder fazer isso, para que a gente possa estar incluindo pessoas, cara. Então, acho que isso é uma coisa que eu, como pai também, cara, eu fico todo arrepiado falar isso. Porque eu, como pai, eu quero que minha filha seja tratada da melhor forma possível. E eu acredito que se nós acreditarmos mais nos professores, acreditar mais na instituição chamada escola, usando a arte como suporte, que eu falo que as paredes da escola, hoje elas deveriam ser um suporte apenas para pintura, porque a gente tinha que tirar as paredes e unir as escolas, as matérias, os professores, os alunos, para que a gente possa incluir mais coisas dentro desse processo, para que a gente possa aprender mais coisas. Coisa que acontece muito bem na Inglaterra, que é um processo bem bacana de não ter parede na sala de aula e todo mundo estar junto aprendendo no processo. Você que não tem o conhecimento avançado, porque às vezes tem a dislexia, tem muito aluno que é disléxico, a gente não percebe, sabe? E a gente não procura saber por que aquele aluno não está entendendo a matéria. Então, às vezes, você não separar e segregar, mas às vezes dar uma atenção especial para aquele aluno, para que ele possa desenvolver o trabalho junto com os outros. E ele se sentindo incluso, o desenvolvimento é muito mais rápido. Porque quando a gente separa, o cara já vai se sentir excluso. Porque ele já é excluso pela sociedade. E quando a gente junta, o processo é muito mais fácil, é muito mais viável. Então eu acredito muito na inclusão de pessoas para que isso possa acontecer. E a gente sabe muito bem, você que dá aula sabe muito bem que quando a gente inclui, o processo é muito mais rápido. As pessoas, os jovens, as crianças, elas desenvolvem muito mais rápido. Então, eu acredito nesse processo. A gente consegue identificar quando a gente começa a observar melhor, né? Você ensinou uma vez, ensinou duas, sentiu que ali não estava muito legal, alguma coisa está acontecendo. Então, às vezes, é uma forma até de você chegar com o pessoal do CAPS e falar assim, a gente tem alguns alunos que estão com problema X. E aí, trazer o CAPS para dentro da escola e fazer esse trabalho junto a esse órgão para trazer uma solução, porque eles são extremamente competentes para poder resolver esse problema. Eu acho que esse é um caminho bem legal para fazer isso. Pô, demais, cara. Demais. Eu só tenho uma coisa a dizer. A arte salva, mano. Salva. Até porque, não sei se eu posso complementar a resposta. À vontade, tá em casa, mano. Obrigado, cara. Obrigado. Partindo desse princípio, a gente não pode esquecer que nós que fazemos arte e que faz a arte e educação, a gente salva às vezes muito jovem que está à beira de suicídio, que está à beira da criminalidade, porque o cara vai trazer o que ele tem. Se ele mora numa periferia, numa comunidade onde o crime é muito pesado, ele vai ter o que ele está mais perto, ou seja, o crime. Então a arte, quando a gente faz esses trabalhos artísticos e gente, garimpando ouro. Tem grandes talentos no meio dessa parada, no meio dessa galera, que a gente fica de cara como é lindo de ver essa galera desenvolvendo projeto de arte. Porque, graças a Deus, eu já trabalhei com mais de 2.000 alunos e 55 alunos hoje vivem do seu sonho. Porque acreditaram, através da plataforma da arte, viu que podia fazer culinária, podia fazer maquiagem, podia fazer inglês, podia fazer, entre outras profissões que não fosse da arte, mas que a arte estava envolvida nesse projeto.
Então, a inclusão da comunidade, das pessoas que não têm opção de alguma coisa de tipo educativa, de diversão, a arte ela entra como um processo de resgate. Ela é o salva-vidas no meio do oceano. Então a gente tem esse processo de jogar aquela boia no meio do navio e resgatando essa galera. E eu acho que é importante as pessoas consumirem e apoiarem a arte por conta da história que tem por trás dela. Você não está comprando só uma arte, você está comprando uma história. E olha quantas pessoas que a gente pode resgatar. Pessoas que fazem trabalho, grandes artistas que participaram do meu canal, que fizeram trabalhos incríveis na Fundação Casa aqui em São Paulo, que hoje os caras saíram para a rua e hoje são trabalhadores, honestos, né, pais de família e que mostram a arte para os seus filhos. Então, acho que precisa e tem que ser envolvida a arte, porque a arte está em tudo. E como você mesmo disse, que a arte salva, cara. Oh, massa demais. Eu acho que é uma parada que no fundo, assim, a gente meio que tá ligado nisso, mas ouvindo isso da forma que você expõe, que é importante pra caramba, assim, esse ponto de vista de um arte educador e de todas as transformações que você já viveu dentro das escolas e já viu acontecer dentro das escolas, é uma exposição super importante, assim. Eu tenho certeza que meus amigos professores, eu vou indicar para todo mundo assistir isso daqui, porque todas as matérias, assim, porque a galera tem que ver isso, cara, tem que ver sobre esses assuntos que a gente está abordando aqui. E, infelizmente, o nosso tempo está estourando aqui, é uma pena, eu não sei, a gente precisa voltar outra hora para falar até mais diretamente da arte e educação, de uma forma geral. Eu já vou deixar o convite aqui para a gente remarcar um bate-papo, falar não só do grafite inclusivo, né, não só da inclusão no grafite, mas também da arte e educação de um modo geral. Vamos articular um bate-papo desse aí. E eu queria agora que você fizesse suas considerações finais aí, cara. Falasse, fica à vontade aí, porque eu tô só curtindo a aula aqui, tô só absorvendo. Eu queria primeiramente agradecer e parabenizar esse cara que tem um trabalho fantástico. Eu falo que esse cidadão chamado Rodrigo CB já faz parte do meu convívio, porque eu assisto os vídeos desses caras todos os dias, tá? Então, assim, queria, cara, muito agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. Queria parabenizar sobre essa ideia desse projeto maravilhoso, que acho que são projetos como esse histórico, né? Porque é uma honra poder participar de um projeto histórico como esse, de poder mostrar um pouco mais sobre não só nosso projeto de arte, mas o que tem por trás desse projeto. E eu acho que é importante ter pessoas como você que fazem esse projeto acontecer, que fazem com que as pessoas tenham essa conscientização do que é a arte, do que é o grafite, o que ele pode alcançar, como ele pode alcançar. E, cara, e dizer que para mim é uma honra, e quem quiser saber um pouco mais sobre esse processo, pode me procurar nas redes sociais. O Rodrigo já vai deixar para nós aí. Vai estar aqui embaixo. Pode me procurar, estou super disposto para dar uma força para vocês que tiverem algumas dúvidas, tá? Porque eu acredito que para que a gente possa ter um mundo melhor, só a arte e a educação vai poder salvar a nossa geração futura. E para salvar a nossa política brasileira, só eles vão poder mudar isso através da arte e educação. Então, muito obrigado e pensem que a arte e a educação salva e o grafite é uma plataforma para isso. Valeu mesmo, obrigadão. Valeu demais, irmão. Tamo junto sempre. Obrigado demais aí pelas palavras, pela aula de hoje maravilhosa aí. E vamos nos ver em breve. Vamos conversar aí sobre esse próximo vídeo aí, sobre esse próximo tema, que com certeza vai rolar aqui. Obrigadão demais, meu mano. Tamo junto sempre. Um forte abraço a todos e contem com a gente. Valeu mesmo. Muito bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que agregou aí pra vocês. Já deixa o like nesse vídeo, porque eu sei que fez diferença aí pra vocês, com certeza. Deixa o like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito. A gente gosta de receber também a opinião de vocês. Pode comentar aqui o que vocês acham, se vocês vivem alguma experiência, se identificaram aí com as experiências do Bangu, com as dificuldades, enfim. Se vocês vivem algo assim, deixa aqui nos comentários também pra gente saber o que vocês estão pensando, enfim, as experiências de vocês, compartilhem com a gente, porque agrega demais aqui
ao nosso conhecimento e ao conhecimento da galera que acaba lendo os comentários aqui também. Se você ainda não segue a gente no Instagram, @canal Grafiteria, segue a gente lá, porque como vocês viram, eu sempre leio aqui no Pausa por Café as perguntas que a gente lança lá no Instagram. Então, quem tá seguindo a gente por lá acaba participando aqui no YouTube também, através desses vídeos e de outras promoções que a gente lança por lá. Então, fica ligado, tanto no Instagram quanto aqui, porque a gente faz a correria conjunta. Toda segunda, lá no @canal Grafiteria, tem o curso de desenho para todas as idades, no IGTV. Às terças tá rolando esses vídeos aqui do Pausa por Café, e às quintas os vídeos normais, também às 19 horas, no canal Grafiteria aqui no YouTube. Então, cola com a gente sempre aí, porque aqui tem novidade direto. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem com a gente, curtir, compartilhar, fazer parte dessa família aqui que é o canal Grafiteria. Como sempre é nóis. Tamo junto. Grafiteria.